Existem muitos erros de animação de Peppa que já estão batidos. Mas assim como alguns desenhos têm episódios perdidos, Peppa tem vários erros que foram perdidos com o tempo. Você conhece algum deles? Esse episódio chamado Tiddles, a tartaruga, tem duas coisas. Um erro de animação e um baita vacilo com um bichinho que só estava cuidando da própria vida. Nesse episódio, os alunos estão em uma excursão, um passeio, e estão brincando no meio dessa área com floresta. A Peppa começa a ouvir um barulho esquisito, e logo ela e Pedro percebem que aquela tartaruga alpinista do Dr. Hamster subiu numa árvore mais uma vez. Obviamente a tartaruga não obedece a Peppa quando ela a manda descer, porque, claro, eu também não obedeceria, então o Pedro Pony tem a ideia brilhante de sacudir a árvore para ver se conseguia fazer a bichinha descer. E com descer, intenta despencar lá de cima, e é o que acontece, bem no meio da fuça do Pedro, que agora tá com o nariz zoado porque tomou uma cascada de tartaruga bem na cara. Sorte dele que foi um casco verde e não um casco azul que explode, mas ainda bem que isso não é Mario Kart. Graças a isso, a aula de todo mundo foi interrompida porque tiveram que esperar o médico vir para botar um band-aid na napa do Pedro. O que é idiota porque um band-aid não curaria um nariz quebrado. Mas eu não sou médico, eu não sei do que tô falando. E aí o incompetente do Pedro não tem capacidade nem de limpar seus óculos que caíram na lama, e tem que ligar pro pai dele e atrapalhar o trabalho do cara para ele ir lá e limpar por ele. E é aí que tá o erro, porque ele tem essa gravata borboleta aqui, mas logo depois que eles lembram que a coitada da tartaruga tá de ponta cabeça esse tempo todo, a gravata dele pelo jeito era uma borboleta de verdade, porque saiu voando e não tá mais no pescoço dele. Mas a pior sacanagem mesmo é a da tartaruga tendo que contemplar suas escolhas da vida por pelo menos 1h30 ou mais, porque até o médico chegar lá deve ter demorado um monte. E até o pai do Pedro ter ido pra lá depois deve ter demorado mais um monte ainda. Então amarrem suas gravatas em algum lugar alto para elas não voarem e venha com a gente descobrir mais erros perdidos de animação da Peppa aqui no canal Planeta Teen. É dia de sair de casa e ir dormir na casa dos tios da Peppa, que acabaram de ter um novo porquinho. Já começou errado aí, porque quem é que tem uma ideia dessas e acha que vai ser uma boa ideia? As pessoas não sabem que recém-nascidos choram a noite inteira? Pelo jeito a família Pig é toda adotada, porque eles nem se tocaram disso, e foram mesmo assim. Peço que vocês prestem atenção nessa porta e vejam onde está a maçaneta. Pronto? Notaram? Ok, continuando. Depois que o episódio inteiro se desenrola e obviamente ninguém consegue dormir por causa do choro e da gritaria do primo da Peppa, o Papai Pig tem a ideia de dar uma volta pelo lado de fora com o porquinho, para ver se ele se acalma. E por incrível que pareça, funciona. Vindo do Papai Pig, eu esperava que ele fosse fazer o filhote rolar morro abaixo. Mas pelo visto, até ele consegue ser útil de vez em quando. Só que quando eles entram na casa, se você lembra bem de onde estava a maçaneta da porta, ela mudou de lugar. E não é impressão minha, porque no começo ela poderia estar em outro lugar, já que estava longe, pois logo antes dele entrar na casa, vemos a maçaneta no lugar certo. Mas quando ele entra, está invertido. Já pensou que saco ter uma porta dessas que fica mudando a maçaneta de lugar o tempo inteiro? Eu ia ficar dando de cara na porta o tempo inteiro, porque ia tentar abrir e ela ia ficar no lugar, porque a maçaneta foi pro outro lado. Comente com a hashtag porta o que você faria para se livrar de uma porta inconveniente e enfadonha como essa. No episódio do show de fantoches da Chloe Pig, temos uma lista enorme de erros. Aqui ela está ensinando a Peppa e o George a customizar os próprios fantoches. E quando ela pega um deles da caixa, podemos ver claramente que existem mais 3 fantoches em branco ali. Dá pra ver só a cabeçola deles esperando a vez de ganharem alma e personalidade. Só que assim que ela pintou 2 olhos no primeiro fantoche, dá pra ver que existem 4 fantoches ali na caixa, além daquele que está na mão da Chloe. Sério, parece que esses animadores não aprendem nunca. Mas você acha que acabou? Ah, claro que não! Quando ela vai pegar o fantoche para fazer o dinossauro que o George pediu, veja e perceba como tem 3 de volta. E quando ela pega um para pintar de verde, está tudo certo, pois tem 2 ali. Mas veja como eles estão lado a lado. Mas quando a cena muda de ângulo, eles estão separados. Eu aposto que um deles fede e quis se afastar do outro para poder respirar e impedir os olhos de continuarem a arder. E como se não bastasse, há mais um erro perdido escondido nessa mesma cena, pois se você olhar para o fundo, vai ver que não tem nada na cama dela, mas se você voltar para o começo da cena, tem claramente um ursinho panda em cima da cama e uma bola na frente da cama.
Onde foi parar tudo aquilo? Sei lá, provavelmente a Olivia Pig, a gêmea malvada da Peppa, deve ter roubado quando ninguém estava olhando. Outro erro acontece quando o George quebra seu brinquedinho de dinossauro favorito porque ele é muito Quer dizer, porque ele usou bastante o brinquedo. Afinal, era um boneco de dinossauro que vemos ele brincando faz anos, durante vários episódios. Claro que ele fica triste porque seu melhor amigo o abandonou cruelmente do nada, e agora ele precisa dar o troco na mesma moeda e substituir seu melhor amigo por um melhor amigo novo e mais aprimorado. Por isso, no dia seguinte, toda a família Pig vai numa loja de brinquedos e o porquinho escolhe um dinossauro novo. Ele estranha um pouco, e quando os pais Pig chegam no quarto de noite para ver se o moleque não fez eles jogarem dinheiro no lixo com aquela compra, podemos notar que tudo isso era uma distração para a gente não perceber o erro do episódio, pois lá no começo do episódio, se você olhar pela janela, dá para ver que a posição da lua trocou de uma cena para outra. Quando eles entram no quarto, a lua está aqui, e quando a câmera muda de ângulo, está aqui. Só que quando eles vão checar o George e o dinossauro novo, a lua está no lugar certo mais uma vez. Fico imaginando qual lugar do mundo foi destruído por uma tsunami por essa simples mudança de posição da lua. E se você não quer ser destruído por uma tsunami também, assine o canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo nosso. No episódio O Amigo do George, toda a cambada tá no parquinho levando a vida numa boa, cada um tranquilaço fazendo as próprias coisas, quando de repente chegam os coelhos com a Rebecca e o irmãozinho mala dela. Como eu falei antes que o George era meio quer dizer, que o George gosta muito de dinossauros, eles pensaram que o porquinho se daria bem com o irmão da Rebecca, porque ele também gosta de dinossauros, mas nenhum deles quer dividir e ficam só se revezando quem irrita mais com o choro super agudo deles. Até que alguém tem a brilhante ideia de falar para Peppa ensinar os dois a brincarem juntos, já que ela e Rebecca são mais crescidas. E o resultado disso, quando eles vão para essa parte com areia, é exatamente o que você esperava. Treta. Os moleques continuam se farpando, e ao invés de apaziguar a confusão, a Peppa começa a tentar defender seu irmão. E a Rebecca faz o mesmo também, e aí fica todo mundo tretando entre si e nem percebem o erro do episódio. Quando eles chegaram na parte com areia, tinha esses baldinhos no chão. Mas quando eles começam a se farpar, os baldinhos magicamente desapareceram. Aposto que foi algum deles, provavelmente o George. E no episódio da aula de balé, temos um evento sobrenatural colando aqui que me impressiona ninguém ter percebido. Quando estão todos pulando feito uns bobões, pensando que aquilo é balé de verdade, se você prestar atenção dá pra ver o Danny Dog desse lado da tela, pulando pra fora do frame. Mas o problema aqui é que ele aparece literalmente no mesmo instante no outro lado da tela, como se ele tivesse teleportado de um ponto a outro na sala. Tudo bem que a Madame Gazella tem poderes de vampiro, mas fazer os alunos teleportarem assim é uma falta de responsabilidade que devia pelo menos garantir uma suspensão dela como professora. Ou quem sabe o Danny estivesse tão imerso na música que nem percebeu que seu transe fez ele passear pelas dimensões e aparecer alguns metros para trás. Parando para pensar, essa seria uma habilidade muito útil de se ter. O único problema seria se você precisasse dançar balé toda vez que quiser teleportar. Já imaginou que irritante?